Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que nos ouvem. Eu quero ministrar a bênção do Senhor nesse dia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você tenha um dia abençoado, que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa te fortalecer, meu irmão, que você venha erguer a cabeça, tá bom? O Senhor te chamou para ser vencedor, não ser derrotado. Então, meu irmão, a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então toma posse nesse dia, tá bom, dos seus sonhos, daquilo que Deus te prometeu. Cuida da sua vinha, cuida da sua família, daquilo que Deus te entregou, meu irmão. Não despreze aquilo que Deus te deu, tá bom? Valorize aquilo que Deus te deu. Que você possa, aleluia, nesse dia de hoje ser grato ao Senhor por tudo, pois a palavra do Senhor diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou o pastor Edivan Souza e estou aqui com a minha esposa, a pastora Marina, da paz do Senhor para os irmãos, pastora. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. E nós estamos aqui lembrando a vocês, meus irmãos, que é muito importante você que ainda não é inscrito, se inscrever nesse canal, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite aí e esteja sempre conosco, todos os dias aqui no Provérbio do Dia. Todos os sábados, a partir das 22 horas, estamos num grande propósito, numa grande corrente de oração pelas famílias, que é o clamor pela família, tá bom? Todos os sábados, a partir das 22 horas, e nós estamos encerrando o nosso propósito de 3 sábados, tá bom, meus irmãos? Com o tema A Minha Família é Bênção do Senhor, tá bom? Então estaremos declarando, né, que a nossa família, nosso casamento, nossos filhos é bênção do Senhor. Tem muitas pessoas amaldiçoando sua família, né? Mulheres que amaldiçoam o marido, maridos que amaldiçoam a mulher, pais que amaldiçoam filhos, filhos que amaldiçoam pais, e aí vivem, né, em verdadeiras destruições, porque acabam pronunciando, né, maldição dentro da sua casa. Não faça isso. A nossa boca é para ministrar a bênção do Senhor, tá bom? Então eu te aguardo sábado às 22 horas e domingo a partir das 2h30 da tarde, tá bom? Encontro marcado com você que é líder, você que trabalha com liderança na sua igreja, esteja conosco, porque estamos estudando um assunto muito importante, as 3 fases da vida de Adão. Nós vamos estar estudando a segunda fase da vida de Adão, domingo a partir das 2h30 da tarde no programa Liderando com Sabedoria. Então, olha só o tema de hoje, meus irmãos: os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Hoje vai ser um assunto aqui muito forte, tá bom? E eu vou entregar tudo que Deus mandar. Então, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Cuidado com as aparências, cuidado com as propostas do inimigo. Você tem muito que é seu ministério, que é aquilo que Deus te deu, para perder por tão pouco que muitas vezes o diabo oferece, tá bom? Então tenhamos cuidado, que venhamos ter vigilância. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Então primeiro vem a vigilância, não adianta, né? É muito bom buscar, é muito bom participar de vigílias, estudar, é muito bom fazer muitas coisas, mas se não tiver vigilância, meu irmão, não adianta de nada, pois a Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, às vezes, muitas pessoas fazem sacrifício, né? Mas não tem vigilância. Então, irmão, o obedecer é o melhor do que o sacrificar. Lembrando a todos que é muito importante que você ative o sininho, né? Para estar recebendo todas as notificações. Dá aquele joinha para estar aí ajudando o nosso canal. Você pode fazer isso aí rapidinho, né? E sempre compartilhar essa mensagem com o número de pessoas que você puder aí nas suas redes sociais, tá bom? Quero mandar a paz do Senhor a todos os pastores, meus amigos, todos que nos acompanham, todos os nossos irmãos aqui no Brasil, fora do Brasil, acompanhando o Provérbio do Dia, tá bom, meus irmãos? Espalhe o Provérbio do Dia aí na sua região, espalhe aí nos seus grupos. Vamos abençoar vidas através da palavra do Senhor. Use suas redes sociais para ser um canal de evangelização, tá bom? Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 5, hoje é 5 e nós vamos estar lendo Provérbios, capítulo 5. Hoje, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, tá bom? Então vamos lá, Provérbios, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. Palavra do dia aí para você que está nos acompanhando. Provérbios, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4, nos fala assim a palavra do Senhor. Porque os lábios da mulher
estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Querido Deus eterno Pai, usa agora a minha mente, o meu coração, Espírito Santo, que eu não venha pronunciar aquilo, Pai, que eu queira, mas que eu venha pronunciar aquilo que o Teu Espírito Santo quer direcionar essa palavra aos ouvintes do provérbio do dia. Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor não fala com quem está ausente, o Senhor fala com quem está presente. Então essa pessoa que agora acessou, Pai, aí o YouTube, está agora ouvindo essa mensagem, Pai, ministra ao coração segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido, nós estamos hoje diante de um assunto muito sério, um assunto muito importante, e está aqui no livro de Provérbios e escrito pelo sábio Salomão. Salomão teve várias mulheres, né? E ele tem experiência naquilo que ele está aqui escrevendo, naquilo que ele escreveu, melhor dizendo. Então nós vamos estar falando hoje sobre um assunto muito importante, o tema do nosso provérbio do dia: os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Quantas vezes, meus irmãos, muitos têm caído, né, na tentação e têm trocado aquilo que Deus tem dado, que é o seu casamento, né, aquilo que você sempre pediu a Deus, ter uma família, e Deus ouviu sua oração, te deu um casamento, te deu uma esposa, te deu um marido, minha irmã, te deu filhos, né? Quantas mulheres são estéril e não pode dar à luz, e você tem aí seus filhos, você é pai, você é mãe, você tem um lar, você tem uma família, né? Mas agora muitos têm jogado tudo isso fora, por uma aventura, né? E têm sofrido muitas consequências. Os filhos sofrem também com a separação do casal, né? O nome do Senhor é envergonhado. Então, irmãos, tenhamos cuidado, né? Esteja atento à palavra de hoje, porque eu creio que vai te ajudar muito, e a mim também, tá bom? Então o sábio Salomão, ele começa dizendo: porque os lábios da mulher estranha, né, destilam favos de mel. Então tenha cuidado, irmão. Fala dos lábios, né? Do pronunciamento também. Muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm vigiado com as redes sociais, né? E muitas vezes não sabe se controlar e acaba se deixando se levar, né? Às vezes não sabe diferenciar uma amizade, né? E acaba abrindo espaço para o pecado. Muitas vezes começa, né, com mensagens vai, mensagens voltam, né? E às vezes não tem um controle, às vezes o homem se esquece que tem responsabilidade, que é casado, que é um servo de Deus. A mulher se esquece às vezes que é casada, né? E acabam com assuntos, e às vezes vão entrando assuntos íntimos, e isso é um perigo, né? Ninguém brinca com fogo, irmão, que não venha se queimar. Há um dizer que quem brinca com fogo acaba se queimando. E muitas pessoas começam brincando, não é só brincadeira, e nessa brincadeira acaba gerando muitas consequências. Então tenha vigilância, cuidado, né, com quem você conversa, né? Nem tudo você pode, né? Então temos cuidado. Nós temos que ter um comportamento como servo de Deus, comportamento como um homem casado, como uma mulher casada. Isso é muito importante, meus irmãos, para não dar brecha ao inimigo. O inimigo, ele está sempre a nos tentar. A palavra do Senhor diz que ele anda aos nossos derredores, procurando, né, a quem possa tragar, mas resistir firme na fé, e ele fugirá de vós, né? Então tenhamos cuidado. Tem alguém perturbando sua mente? Bloqueia essa pessoa, meu irmão. A palavra do Senhor diz que é melhor entrar no reino do céu com um olho só do que com os dois ir para o inferno, né? Se a tua mão te condena, então arranca. Melhor entrar no reino do céu com uma mão só do que com as duas, perder a salvação. Então tem alguém perturbando a sua mente? Então, meu irmão, é melhor você fugir, fazer como José, né? Você vê na história de José que a mulher era bonita, a mulher de Potifar era bonita. Deus não vai te dar assim, perdão, o diabo não vai preparar pratos, né, que não venha te chamar sua atenção, não. Vai ser pratos bem recheados, né?
A palavra fala aqui de mel, irmão, coisa que atrai, coisa que ao paladar é bom. Os lábios da mulher estranha, como favo de mel, coisa assim que você venha, né? Mas tem um final que é amargo, o amargo chega. Então era uma oportunidade para José ali ter um pecado oculto. Não, vamos no oculto. Meu marido saiu, vai chegar tal tempo, estamos só nós, você aqui é o líder da casa, vamos criar aqui um romance aqui, as oculta, né? Mas José, meu irmão, era um homem temente a Deus. José sabia que Deus via todas as coisas. Ele é um homem íntegro diante do Senhor. E ele, irmãos, não era casado, era ainda um jovem, né? Mas estava aguardando no Senhor. Então você jovem que está acompanhando o provérbio do dia, espera no Senhor. Cuidado com as propostas que o diabo te oferece. Não vá, espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus vai te honrar, mas você precisa honrar Ele. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele quando o pecado chegar. Lembra dele quando a tentação chegar. Lembra do Senhor quando o pecado bater na sua porta. Lembra que você é salvo. Lembra que você tem promessas de Deus. Lembra que Deus tem o melhor para você. Lembra que você já tem compromisso com Deus. Eu me lembro, meus irmãos, ainda jovem, né, novo na fé, e eu morava na cidade de Cruz, e estava ali como novo convertido, buscando bastante a Deus, me dedicando ao Senhor. E eu me lembro, meus irmãos, que eu estava ali no colégio, né, e de repente eu sempre ouvia dos meus presidentes dizendo que a gente não poderia se envolver com jovens que não fossem da igreja, né, ia ter um jugo desigual. Deveria esperar no Senhor para Deus preparar uma jovem da igreja que busque o Senhor, para que a gente viesse se casar e servir a Deus e construir um lar, uma família, e que vigiássemos nessa área. E de repente uma jovem ali no colégio começou, né, estar ali sempre ali, atrás de ter um relacionamento comigo, e o jovem ele percebe. E eu ali na posição e aproveitava ali o recreio, né, para poder ali estar lendo a Bíblia, estar acompanhando, e eu estava dentro da sala, meus irmãos, né? Quando a jovem chegou até a porta da sala, e os meninos disseram, né, Edivan, o jovem fulano de tal está te chamando. E aí eu fiquei pensando comigo, e agora? Se eu não for, né, os meninos vão ficar fazendo hora comigo, vão dizer, você é mole e tal. E eu fiquei pensando, Senhor, dá-me sabedoria. E Deus falou, você tem compromisso com quem? Falei, Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Aí eu mandei dizer para o rapaz, olha, diga para ela que eu já tenho um compromisso. Né? Eu dei um fora, irmão, mas um fora priorizando Deus na minha vida. Que eu poderia me aventurar, né? Criar ali né? Dentro do colégio ali, ser uma coisa na igreja, ser outra coisa no colégio. Quantos jovens faz isso? Uma coisa na igreja, mas outra coisa lá fora, lá no colégio, ninguém sabe que é crente, um mau testemunho, né? Aquela questão do fica, né? Até hoje tá, não é só um fica. Cuidado, porque Jesus pode voltar e você pode acabar ficando no arrebatamento da igreja. Então lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, da tua juventude para Deus. Como você vai convidar um jovem do seu colégio para ir para a igreja se você não dá um bom testemunho, né? Então, meus irmãos, Deus me abençoou. Deus preparou uma esposa maravilhosa, com a qual namoramos, nos casamos, né? Casei ainda muito novo, com 20 anos de idade, né? Então hoje tenho 40 anos, 20 anos de casados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos dado 3 filhos, Edivando, Edinardo e Eduardo, são uma bênção de Deus na minha vida, mas não é fácil manter uma família nos dias de hoje, irmão, onde o pecado cada dia aumenta, as tentações e tantas coisas, mas é possível quando nós queremos, como Daniel propôs um coração, não se contaminar. Então proponha no seu coração, não se contaminar com o pecado, com a pornografia, né, com a imundícia. Coloque no seu coração ser uma pessoa temente a Deus, e você vai ver que você vai desfrutar do melhor que Deus tem para você, tá bom? Então, olha só, meus irmãos, ainda vamos ficar nesse versículo que Deus está falando, né? Deus está falando e a gente precisa entregar aquilo que Deus manda, porque os lábios da mulher estranha, é a mulher estranha, não é da sua mulher, não é da sua esposa, é da mulher estranha, destilam favos de mel, cuidado com esse mel,
e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o versículo 4, leia comigo. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Então o final, irmão, é triste. O final é destruição. O sinal é muito se lamentar. Por que eu fiz isso? Por que eu troquei minha esposa? Por que troquei meu marido, que era um homem tão fiel, um homem tão trabalhador? Por que eu me aventurei? Por que eu dei lugar ao pecado? Né? E aí muitas vezes é tarde demais. Então, tenhamos cuidado, irmão. Venhamos zelar daquilo que Deus nos deu. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece bom e perfeito, né? Essa aventura parece boa. Minha mulher não vai saber, meu marido não vai saber. Mas cuidado que Deus conhece. A qualquer hora a sua casa pode cair e a destruição pode ser muito grande. Então seja sincero com o Senhor. A palavra do Senhor diz: quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se essa palavra Deus está falando ao teu coração, que você venha receber, que a partir de hoje você venha desfazer todo mal que o diabo estava projetando na sua mente. Te arrependa-te. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia e valoriza aquilo que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui, meus irmãos, para o nosso primeiro ponto, e muito forte agora vai ficar, viu? Primeiro ponto, nós vamos falar, meus irmãos, sobre as consequências do adultério de Davi. Tá bom? Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Vamos ler essa passagem bíblica. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Olha só, preste atenção nessa leitura bíblica. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos, com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Olha o versículo 5. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Glória a Deus. Irmãos, olha só que fato, né? Aconteceu no ministério de um homem, um líder de uma nação, um homem escolhido, meus irmãos, não pelo homem, um homem escolhido pelo próprio Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu não estou aqui nessa mensagem para apontar só a falha de Davi e dizer, não, eu estou aqui para ler aquilo que está escrito. E sobre o tema da mensagem do provérbio do dia, tá bom? Sobre um fato que aconteceu. Eu sei que, se não vigiarmos o que aconteceu com Davi, pode acontecer comigo, ou com você que está me assistindo, ou com qualquer um, tá bom? Nós temos que vigiar. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se que não caia. Quem está em pé tem que ter vigilância. Mas olha só, meus irmãos, estudando aqui essa área. Muitas vezes, irmãos, o nosso inimigo, Satanás, ele sabe como nos atingir, que o diabo é paciente. Então muitas vezes o inimigo ele não vai até você quando você está começando, quando você está ganhando fama. Às vezes ele reúne os demônios e diz assim, agora ninguém vai, deixa ele ganhar fama, deixa ele crescer, deixa ele
né? Conquistar multidões, tem muitos seguidores, né? Aí quando a pessoa está conhecida, quando a pessoa está no áudio, né? Aí fica acomodada. Aí a pessoa não tem mais aquela vida de comunhão com Deus como tinha. Não busca mais a Deus como buscava outra hora. Senhor, me usa, né? Eu vou pregar agora, Senhor, eu vou louvar, Senhor. A pessoa já começa a se confiar, né? Pelos seus méritos, que já sabe pregar bem, que já sabe cantar bem. Agora é um pastor de renome, agora o ministério cresceu, tem muitas igrejas, agora tudo aquilo. A pessoa já está no áudio. Aí o inimigo reúne os demônios, agora é a hora. Agora já está acomodado, agora já tem fama. Então, irmão, temos que ter muito cuidado com a fama, com o sucesso. Quando você conquista aquilo que você outrora buscava, é o momento de redobrar a vigilância, de buscar mais. Toda vez que você conquistar uma bênção, uma vitória, irmão, faça um jejum, faça uma oração, aleluia, porque o inimigo ele chega de repente. Você sabe que ele é astuto, ele chegou na tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, né? Quando o Senhor teve fome e sede, foi a hora que o tentador chegou, né? Para tentar o Cristo. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, porque o inimigo ele espera o momento para querer atacar, para querer destruir. Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa, né? Ali no repouso, e agora saiu ali, né? Passeando no seu palácio, e de repente, né? De repente ali, seus olhos avistou uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher muito famosa estava ali tomando banho, e Davi a avistou, e Davi a desejou, né? Interessante, irmãos, que Deus começa a dar livramentos a Davi, mas o pecado ele cega às vezes o homem de uma maneira terrível, né? Que Davi avista a mulher, Davi vai fazer uma pergunta, porque naquela época era normal para um rei ter várias mulheres, esposas, concubinas, né? Ele poderia, claro, ter quantas mulheres ele quisesse naquela época, né? E ele pergunta saber quem é aquela mulher. Ele agiu ali, né? Às vezes você não peca quando você é tentado, você peca quando você cede à tentação. Tá entendendo? Então Davi pergunta ali quem era aquela mulher. Aí os mensageiros dizem, é Betseba. E ela é casada, é esposa de Urias. Então quando dá essa palavra, irmão, já era para Davi ter caído fora. Já era um livramento, porque ele era conhecedor da palavra. Então já era para ele ter saído ali. Quantas vezes Deus está dando livramento, irmão? E as pessoas mesmo assim acabam, né, se envolvendo com o pecado. Tenha cuidado, né? Muito cuidado com aquilo que você vê. Na época de Davi não tinha, irmãos, a internet como nós temos hoje. Nós andamos com algo muito perigoso na nossa mão, que é o celular. Um clique ali você pode ver coisas boas, ou um clique ali você pode ver coisas, irmãos, terríveis. E todos os dias, todos nós somos tentados, né? Então vigiamos, tenhamos cuidado, porque o pecado ele traz grandes consequências e destruições, irmãos. E hoje nós estamos vendo, infelizmente, muitas famílias sendo destruídas pelo mau uso da internet. Quantos casais sendo, né, casamentos sendo destruídos, homens tendo contato com outras mulheres por telefone, mulheres também. Então tenha cuidado, não destrua seu casamento, não destrua aquilo que Deus te deu. Você que é pastor, você que é pregador, você jovem, né? Tenha cuidado, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Então Davi começa a se envolver, e as mensagens começam a ir, a mensagem começa a vir, e Davi vai gostando daquilo, né? Davi vai gostando daquilo, aquilo vai dando prazer à carne. Ah, ela é casada, né? Mas manda chamar ela, não é só para mim, né? Aí Davi, não, você só uma conversa com ela. Então, cuidado, irmão. Se afaste, às vezes, de ambientes que você vê que Deus já fala, não vá. E às vezes você vai estar só você e a pessoa. Então tenha cuidado, vigie, ore sempre a Deus, espere no Senhor. E aí, depois que Davi peca, meu irmão, né, a mulher engravida. Agora ela manda a mensagem. E a mensagem agora perturba Davi. Porque agora ela diz que engravidou da relação que teve com Davi. Porque Davi a conheceu.
Então agora ela fica grávida. Olha aí, agora ela manda uma mensagem que perturba Davi, Betseba manda dizer uma mensagem para o Senhor que ela está grávida. Agora Davi se pergunta porque o esposo dela estava na guerra, né? E agora Davi vai tentar consertar o pecado, sabe? E aí vai complicar mais, irmão, porque o pecado é assim. O Senhor vai tentar cobrir, vai tentar enterrar, e não tem como. Enquanto você não se arrepender, enquanto você não confessar, não tem como trazer solução para o teu pecado. Só tem o sangue de Jesus Cristo que pode fazer isso. Se você se arrepender de todo o coração, Deus pode restaurar a tua família, Deus pode restaurar teu casamento, e faça isso hoje, antes que seja tarde demais, meu irmão ou minha irmã. E Davi ali manda mensagem ali, né, para Urias, vim para casa. Urias vem, meu irmão, mas a Bíblia diz que ele não entra em casa, porque o coração dele estava na guerra. O coração de Davi era para estar na guerra, como Urias, e não estava. Onde está o seu coração, meu irmão? Seu coração está em Deus, aguardando o arrebatamento da igreja, ou seu coração está no mundo? A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Então o coração de Urias estava na guerra. Ele voltou para casa, mas nem na casa entrou, meu irmão. Davi manda mensagem, começa as mensagens, cuidado com as mensagens, viu? E Davi começa a mandar mensagem aí, o homem entrou? Não, meu senhor, ficou do lado de fora. Eu mando ele vir aqui. Agora Davi vai procurar outra maneira. Que Davi queria o quê? Queria que ele entrasse em casa. Aí ele ia entrar em casa, ela estava, né, recém-grávida ali, e iam dizer que era de Urias, pronto, o pecado estava, ninguém vai saber, ninguém viu nada, ninguém soube de nada, mas Deus vê todas as coisas. Agora manda mensagem para o general, né? Olha, coloca Urias aí no ponto mais perigoso da guerra, e recuam os homens. Já estava ali preparando a morte de Urias. Para agora já fazer o segundo plano, né? O diabo está sempre colocando o primeiro plano, o segundo plano. Cuidado com isso. Hoje não deu certo eu pecar, outra vez vai dar certo. Cuidado com isso, meu irmão. Deus está te trazendo aqui através dessa palavra, né? Compartilha com muitas pessoas essa mensagem, porque Deus está falando de uma maneira muito forte. Durante o provérbio do dia eu nunca preguei isso aqui. Essa mensagem é a primeira que eu estou falando sobre isso. Mas Deus está falando de alguma maneira, não é isso, pastora Marina? É sim. Para ajudar os casais, irmãos, as famílias que estão sendo atacadas. Então ali, meus irmãos, acontece isso. O general faz que nem o rei pediu, coloca Urias no ponto mais perigoso da guerra, tiram os homens e Urias ali morre, projetado por Davi, né? Aquele que deveria ser exemplo para a nação. Aleluia. Então, meus irmãos, e estava ali. Agora, o que vai acontecer? Davi agora soube que Urias morreu. Urias morreu na guerra, coitadinho, morreu na guerra, no combate, né? Todo mundo vai lamentar a morte de Urias, mas agora Davi vai lá, está livre, a mulher viúva, né? Viúva, opa, Davi, agora sim vai dar certo. Agora consegui com as minhas mãos, vou me casar com ela e ninguém vai saber de nada, né? Meu irmão, Davi casa com Betseba, a viúva. Deus manda agora uma mensagem. Davi mandou várias mensagens, mas Deus só manda uma. Deus chama o profeta Natan e vai até Davi. Aí agora o negócio vai ficar sério, viu, irmãos? O profeta vai até o palácio, até Davi, porque o profeta corajoso entrega o recado de Deus a quem Deus manda, para o pastor, para o presidente da convenção, para quem Deus quer, para o presidente da república, não importa, irmão. O profeta de Deus entrega o recado e não tem medo de falar a verdade, de entregar o recado de Deus. Esses profetas aí, irmão, só entrega recado por Pix, só entrega mensagem boa dando Pix, só fala o que o pessoal quer ouvir. Isso não são profetas de Deus. Não são, irmãos. Não são profetas de Deus, são profetas de Acabe. Vai lá estudar a história de Acabe que você vai ver. Um monte de profeta, dando profetada que eram profetas do rei Acabe. Mas só tinha um, Micaías, que era profeta do Deus verdadeiro. Tá bom? Então seja verdadeiro. Então ali o profeta foi. Começou contando uma história para Davi. Davi, profeta, entra aí, quer um cafezinho, quer um chazinho? Não, muito obrigado. Né? Aí o homem de Deus começa contando uma história para Davi, para ver a atitude de Davi. Davi havia um viajante, Davi, que chegou na casa do seu amigo, e agora o seu amigo, às horas da noite,
para preparar um alimento para ele, em vez de pegar uma de suas ovelhas, pois ele tinha muitas ovelhas, ele foi na casa do vizinho, pegou a única ovelhinha que o vizinho criava com todo amor, com toda dedicação, e ele foi e pegou e preparou para o viajante. Davi, o que esse homem merece? Davi fica irado, meu irmão, com essa história. Diga-me quem é esse homem que agiu dessa maneira, um homem que tinha tudo e agora vai pegar a única ovelhinha do seu vizinho. Esse homem é digno de morte. Quantas vezes nós queremos julgar, né? Ir no púlpito e pregar a verdade, muitas vezes, irmão. Às vezes tem muitos que estão pior do que aquilo que estão falando, como Davi, mas quer julgar, mas quer corrigir. Tira a primeira trave que está no teu olho, para depois você tirar o que está no olho do teu irmão, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que é mesmo Davi, saber quem eu quero saber quem é esse homem, eu não vou enviar nenhum soldado, eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Eita, na hora de condenar alguém, né, irmãos? Sabe a história lá de Jesus? Os homens vieram para a mulher, para apedrejar ela, para matar, e Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos aqueles homens se diziam ser religiosos, né? Todos eles reconheceram, não, eu não posso, eu também fiz isso aqui, fulano sabe, ele aqui até sabe do meu pecado, isso aqui não sabe, mas isso aqui sabe, né? Soltaram todas as pedras, ficou ninguém para apedrejar aquela mulher. Onde estão teus acusadores, mulher? Ninguém te condena? Não, Senhor, ninguém me condena, eu também não te condeno. Vai, não peques mais, diz a palavra do Senhor para aquela mulher. Mulher, o teu pecado ia te levar à morte hoje, eu te livrei, mas vai, não peques mais. Deus está falando isso para você. Deus quer te tirar dessa escravidão, para você seguir, mas não fazer mais isso. E então ali, meus irmãos, o profeta diz, quer saber quem é esse homem, Davi? Quero. Esse homem é você, Davi. Ah, meu irmão. Aí a mensagem de Deus. Então Deus vê todas as coisas. Deus está trazendo essa palavra, não é para te envergonhar, tá bom? É para trazer um despertamento para a sua vida. Você que está bem com o seu casamento, então vigie, porque qualquer hora o pecado pode chegar, e você já está prevenido, porque ouviu Deus falando com você. Vigie, aleluia, porque o dia mau chega de repente, aleluia. Chegou para Eva, estava no paraíso, mas Adão, desfrutando de tudo, dos melhores que tinha ali, mas Deus tinha ordenado, olha, cuidado, existem regras, que nem existem regras no casamento, né? Existem regras no casamento. E ali a Eva foi tentada pela serpente, pelo diabo. E o diabo foi com mentiras. Pode, não pode. O fruto é bom, pode comer. Não, Deus falou isso, mas não é isso que Deus quis dizer, não. Aí pode, aí ela comeu do pecado, deu ao marido e foram expulsos do jardim, do paraíso. Então as consequências veio sobre a vida de Davi. Davi se arrepende, mas o profeta de Deus disse que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. E aí foi uma grande destruição na família de Davi, onde o filho adulterou com a própria irmã, depois os filhos tentou matar o próprio Davi, e foi uma grande destruição, irmão. Então tenhamos cuidado, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Segundo ponto, vamos falar sobre Sansão, um juiz escolhido por Deus, mas que não teve vigilância também e sofreu muitas consequências. Sansão é traído por Dalila. Juízes capítulo 16, do versículo 19. Juízes capítulo 16, nós vamos ler o versículo 4, do versículo 19 ao 21. Hoje a mensagem vai ser um pouquinho, tá bom? Mais extensa, mas Deus está falando, tá bom, meus irmãos? Se não der para você assistir toda, assiste um pouco, depois você assiste, né, o termo da mensagem, mas fica aí conosco. Juízes capítulo 16, vamos ler o versículo 4, e depois nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Olha só, a história é sobre Sansão, depois que ele começa a se envolver com várias mulheres, porque primeiro Sansão casa com uma mulher estranha, né, e depois se envolve com uma prostituta, e depois conhece Dalila, e foi a grande destruição dele. Olha só, e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Agora o versículo
19 ao 21. Então ela o fez dormir. Sansão já estava em relacionamento profundo com Dalila. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e o chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha só, meus irmãos, quantas oportunidades Deus deu a Sansão. Sansão tinha uns pais que serviam a Deus, que orientavam Sansão, mas Sansão era aquele tipo de jovem que não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho da mãe. E a palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe para que vivas muito tempo sobre a terra. O que tem acontecido com muitos jovens que hoje infelizmente se encontram afastados da casa do Senhor, envolvidos em droga, em prostituição, tantas coisas tristes, irmão. Às vezes não é por falta de conselhos do pai, é porque preferiram, como o filho pródigo, preferiram, seguir o mal, os caminhos mal. Então, irmão, Sansão preferiu seguir aquilo que era errado, casar com mulheres estranhas, onde poderia ter casado com uma jovem da sua nação, do seu povo, que servia ao mesmo Deus que ele. E as consequências de Sansão começou no primeiro casamento, onde a mulher foi morta, junto com a sua família, Leia a história. Depois Sansão vai se envolver com a prostituta. Agora Sansão vai se envolver com essa mulher, onde a mulher agora, ela é paga. Os inimigos pagaram Dalila para querer descobrir onde estava a força de Sansão. Cuidado, irmão. O diabo está preocupado com a comunhão que você tem com Deus. O diabo está procurando de tudo para encontrar o teu ponto fraco. Você pastor, você pregador, você minha irmã, meu irmão. Para as mulheres, Provérbios 14, primeiro, seja a mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa com oração, com vigilância. Quando o marido sai, ela está ouvindo hino, está ouvindo pregação, está orando pelo seu marido, está intercedendo pela sua casa. Não passa o dia no telefone vendo besteira, vendo coisa da carne. Cuidado. Às vezes também o marido, não tem vigilância. Então cuidado, irmão. Devemos ter vigilância. O inimigo procura um momento para atacar. Então tenha cuidado. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então aqui Sansão começou, meus irmãos, a se envolver. E ali não sabia ele, que os inimigos estavam usando aquela mulher para descobrir o ponto fraco de Sansão. A ponto que ele contou, ele começou a brincar, contando ali: me diga onde é que vem a tua força. Ele começou ali, e aí vencia. Eu venci aqui, eu vou vencer outra vez, Vai chegar uma hora, irmão, que vai ser tarde demais. Tá bom? Então, Sansão conta o segredo. Os inimigos vêm, Essa Dalila rapa a cabeça de Sansão. Ele era nazireu, Não podia cortar o cabelo, não podia beber bebidas fortes, tocar em coisas mortas. E ele seguiu tudo na contramão, tudo aquilo que Deus ordenou, Sansão fez de outra maneira. O segredo, irmão, é obedecer a Deus, é seguir a palavra do Senhor, é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ali, meus irmãos, o versículo diz: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Agora estava ali como um palhaço, de espetáculo para os inimigos, com os olhos arrancados, porque por causa da desobediência. Era para estar ali exercendo a sua função como juiz que Deus colocou, sendo o líder do seu povo, mas estava agora ali num momento terrível. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha se retirado da sua vida. O Espírito Santo de Deus se retira, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é santo, e nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós vamos agora para a nossa conclusão. Vamos agora falar sobre terceiro ponto. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo de número 5, versículo 18 ao versículo 20. Provérbios capítulo de número 5, versículo 18 ao versículo 20. Olha o que nos fala a palavra do Senhor.
Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, irmãos, sábio Salomão aqui, ele dá uma palavra aqui, irmão, acredito eu, para os casais. Seja feliz com a mulher da tua mocidade. Seja feliz com a mulher que você fez voto no altar de lealdade. Seja feliz com o teu marido, minha irmã, que você fez um voto de lealdade a ele no altar do Senhor. Então seja feliz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja feliz com a sua esposa, com o seu marido, com a família que Deus te deu. Ore pelo seu casamento. Por isso, já deixa aqui uma palavra, irmão. Convido você a estar conosco no clamor pela família. Esteja conosco todos os sábados, não é isso, pastora? A partir das 22 horas, onde nós estamos clamando, declarando que a nossa família é bênção do Senhor. Olha o versículo 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacente os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Sansão fala aqui sobre a intimidade do casal. Você deve, meu irmão, minha irmã, ter intimidade com a tua esposa. Ter intimidade com o teu marido. As palavras íntimas você deve falar para a tua esposa, para o seu marido. Então fala sobre a intimidade de um casal. Olha só, e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estranha? É uma pergunta, por quê, meu irmão? Pode ser mel, mas depois você está preparado para sofrer o amargo, a destruição, as consequências do pecado? Então cuidado, zele daquilo que Deus te deu, tá bom? É a palavra que Deus colocou hoje aqui ao meu coração, para estar falando a você. Então guarde essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo de número 19, versículo 6, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se Deus uniu, não separe o homem. Então, seja feliz com a mulher da tua mocidade. Eu quero agora orar por você, quero orar por todos os casais, em nome de Jesus. Oramos, nosso Deus, nosso Pai, ouvimos a tua palavra, Pai, de uma maneira muito forte. Tu ministraste hoje aos casais, à família, quantas pessoas estavam precisando ouvir essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco de uma maneira maravilhosa. Deus, eu quero te apresentar o meu casamento, Senhor. Quero te agradecer, Pai, até aqui o Senhor ter me ajudado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelos meus anos casado com a minha esposa. Quero te louvar pela vida da minha esposa que tu me deste, pelo meu casamento, Deus. Deus, brinda meu casamento, a minha esposa, a minha vida. Deus, eu quero te apresentar nossos filhos. Deus, eu quero te apresentar esse casal, Pai, que acompanha, meu Pai, essa mensagem, esse homem, essa mulher que está passando luta no seu casamento. Deus, traga a restauração. Deus, traga, meu Pai, a libertação. Deus, traga o amor verdadeiro que esse homem outra hora tinha pela esposa e agora já não tem mais. Que essa mulher tinha pelo marido e agora já não tem mais. Senhor, repreende toda a sujeira da mente, todo o desejo do pecado. Deus, venha restaurar para esse casamento. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa oração, todo o trabalho de macumbaria, todo o trabalho de bruxaria feito contra esse casamento, contra essa família, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor venha nos proteger, meu Pai, da mulher estranha, do pecado, do mal, Senhor. Nos guarda, meu Pai, nossas vidas. Deus, brinda nossa mente, meu Pai, contra todo desejo pecaminoso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz livramento, Senhor, e que cada dia venhamos honrar o Senhor e a nossa família, que venhamos cada dia amar nossas esposas, que as esposas venham amar seus maridos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e nós venhamos priorizar o Senhor e colocar o Senhor, meu Pai, sempre na frente, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por tudo, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Compartilhe essa mensagem, se Deus falou com você, com o número de pessoas que você puder. Coloque aí nas suas redes sociais, nos grupos da sua igreja. Coloque aí no seu Facebook, no Instagram. Divulgue essa mensagem para que o número de pessoas e casais possam estar acompanhando essa mensagem, tá bom? Quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Santo Espírito do nosso Deus, repouse sobre nossa casa, nossa família, nos guardando, nos protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, declare amém.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo com a permissão do nosso Deus.